pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo mais um texto aqui, publicado no Instagram, numa página que para mim é nova, Eu Sou Vibrante. E o título é 7 capacidades espirituais que você pode despertar. Vamos lá. Tem um texto e depois ele fala, descreve aqui todas as capacidades espirituais. Vamos lá, eu achei fantástico. Existem habilidades dentro de nós que vão além do físico, percepções que transcendem os limites dos 5 sentidos e nos conectam com realidades mais sutis. Essas capacidades, conhecidas como percepções extrasensoriais, revelam a profundidade de nossa natureza espiritual e nos oferecem uma nova forma de interagir com o mundo e o invisível ao nosso redor. Elas não são reservadas para poucos, todos temos o potencial de acessar esses poderes, desde que nos abramos à possibilidade e nos alinhemos com o nosso interior. Ao longo da história, místicos e espiritualistas têm falado dessas faculdades, ressaltando que não estamos limitados pelo que podemos ver, ouvir ou tocar. Clarividência, clareaudiência, clariciência e outras capacidades intuitivas são expressões desse campo expandido de percepção. Mas o que muitas vezes bloqueia o acesso a essas habilidades é o excesso de estímulos externos e a desconexão com nossa essência. Desenvolver essas capacidades não é apenas sobre perceber o invisível, mas sobre relembrar quem realmente somos. Cada intuição que surge, cada visão, som ou sensação sutil nos guia para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo que nos rodeia. Se você já teve uma experiência de clarividência, um sussurro inexplicável ou simplesmente sentiu uma energia forte ao entrar em um ambiente, saiba que essas são manifestações de suas capacidades intuitivas. Essas habilidades estão sempre presentes, basta que nos conectemos com elas. Você sabe como identificar essas habilidades em si mesmo? Como elas se manifestam em sua vida cotidiana? Então, no post acima, exploramos 7 capacidades intuitivas espirituais que podem estar se revelando em diferentes intensidades na sua jornada. Quer entender como essas capacidades podem se manifestar em você e como elas estão ligadas à sua espiritualidade? Confira o post completo e veja qual dessas habilidades você já percebeu em sua vida. Então vamos lá falar sobre o post. 7 capacidades espirituais que você pode despertar. Dentro de cada um de nós residem potenciais latentes que transcendem os sentidos físicos. Essas habilidades sutis, conhecidas como percepções extrasensoriais, nos conectam com níveis mais profundos da realidade, permitindo acesso a informações que vão além daquilo que os nossos 5 sentidos podem captar. A seguir, vamos explorar 7 exemplos dessas capacidades que podem se manifestar de forma mais ou menos intensa em cada pessoa. Clarividência, visão além do físico. Temos uma visão interior capaz de captar imagens ou cenas que vão além da realidade física, sejam de eventos passados, presentes ou até mesmo futuros. Essas visões podem surgir como flashes, sonhos ou impressões mentais e revelam aspectos ocultos da realidade que nossos olhos físicos não podem captar. É com essa capacidade que conseguimos acessar dimensões e entidades que estão fora do nosso alcance sensorial. Clarividência, visão além do físico. Clareaudiência, audição espiritual.
Muitas vezes não ouvimos apenas com os ouvidos, mas com a mente ou audição interior. A clareaudiência é a capacidade de perceber sons, palavras ou até mesmo sussurros de fontes não físicas, que se manifestam como impressões mentais ou sons ouvidos dentro da cabeça. Essas Essas comunicações podem incluir conselhos, alertas ou simplesmente o conforto de uma presença espiritual. Clarisciência, saber intuitivo. Um minuto, gente, tem. Saber intuitivo. Sem qualquer razão aparente, você simplesmente sabe de algo. Não é uma dedução lógica ou fruto de uma análise mental, mas uma conexão direta com o campo de conhecimento universal. A clarisciência nos faz perceber verdades profundas e insights, muitas vezes sem conseguirmos explicar de onde vem tal entendimento. Clarisciência, sensibilidade energética. Se você sente com profundidade as energias e emoções ao seu redor, captando o estado emocional das pessoas ou ambientes, você está experimentando a clarisciência. Essa habilidade nos permite sentir as vibrações sutis que não são visíveis aos olhos, mas que falam profundamente a nossa sensibilidade espiritual. Clareolfato, aromas do invisível. Já sentiu o cheiro de flores, perfumes ou até mesmo fragrâncias familiares sem que haja uma fonte física presente? Esse fenômeno, conhecido como clareolfato, pode estar relacionado a diversas fontes. Além da espiritualidade tentando se comunicar conosco, esses aromas podem estar ligados a memórias emocionais profundas ou a energias residuais de eventos passados. É isso. Peraí, gente. Clarigosto, sabores espirituais. De maneira inesperada, é possível sentir gostos que não provêm de alimentos físicos, mas de fontes espirituais ou energéticas. Esses sabores podem trazer mensagens sutis, evocando memórias, refletindo energias ou conectando-nos com experiências espirituais profundas. Cada gosto pode estar associado a uma emoção, mensagem ou insight. Telepatia, comunicação mental direta. A capacidade de transmitir e receber pensamentos e sentimentos de outras pessoas sem a utilização de palavras ou sinais físicos. A telepatia pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente, conectando mentes à distância sem a necessidade de comunicação verbal. Cada pessoa pode ter uma ou mais dessas habilidades despertas em diferentes intensidades. Ao desenvolvermos consciência sobre elas, podemos começar a integrá-las à nossa vida cotidiana, abrindo portas para uma nova forma de compreender o mundo e a nós mesmos. Você já notou alguma dessas capacidades se manifestando em sua vida? Qual dessas percepções você sente mais presente em sua jornada? É isso. Palavras aqui da página Eu Sou Vibrante do Instagram. Vamos lá. Gente, eu achei legal trazer isso aqui, primeiro porque sempre é um assunto que chama a atenção, né? Saber um pouquinho sobre essas capacidades que são consideradas paranormais e que, na verdade, todo ser humano tem o potencial para chegar nesse nível de percepção e de comunicação com o mundo invisível, não é? E ao estarmos sendo colocados nesse processo de transmutação, o que acontece? Estamos nos sutilizando, né? Sutilizando a nossa energia, o nosso campo energético, e
automaticamente a gente começa a abrir os nossos canais espirituais. E isso pode trazer, né, então, essas capacidades sendo despertadas ao longo desse caminho de transmutação. Foi assim que aconteceu comigo. Porque ao a gente eliminar as nossas densidades e a gente deixar o nosso campo mais sutil, automaticamente a gente vai se ligando às dimensões superiores, não necessariamente as que estão lá em cima, né, dos mestres e tal, mas frequências acima da que nós estávamos, não é? E automaticamente essa percepção das coisas do mundo mais sutil, essa percepção começa a se abrir, porque todos nós nascemos com esses potenciais. Não é uma coisa que se desenvolve, né? Apesar de terem cursos aí que falam que vão desenvolver, na verdade, somente o nosso trabalho interior vai fazer com que essas capacidades se abram para nós. E a gente precisa entender um pouquinho o que é isso, não é? Então vamos lá, a clarividência, né, visão além do físico, a capacidade de captar imagens ou cenas que vão além da realidade física, sejam de eventos passados, presentes ou até mesmo futuros. Essas visões podem surgir como flashes, sonhos ou impressões mentais e revelam aspectos ocultos da realidade que nossos olhos físicos não podem captar. É com essa capacidade que conseguimos acessar dimensões e entidades que estão fora do nosso alcance sensorial. Eu acho que ontem mesmo, eu falando aqui da minha casa, a Casa dos Escolhidos, acho que é esse o vídeo, falando que eu, logo que mudei, logo que terminei de organizar as coisas por aqui, percebi que foi ancorado no telhado uma nave. O que traduz o que eu vi foi uma nave, né? E que está aqui emanando energias para o meu processo espiritual, talvez fazendo até um processo de cura, né? Que eu não imaginava que durante todo esse ano isso iria acontecer e que na verdade então isso foi uma vidência, né? Uma clarividência que eu tive a respeito dessa proteção espiritual, né? E assim, por exemplo, quando eu estava fazendo o trabalho de leitura de registros akáshicos também, porque vinham imagens, né? A clarividência, na verdade, existem graus de clarividência e pessoas que enxergam o mundo espiritual, assim como nós estamos nos vendo de uma forma bastante física, confundindo inclusive os seres espirituais com as pessoas encarnadas, né? Isso acontece com o médium Divaldo Franco. Na verdade, por isso ele precisou parar de dirigir um automóvel, porque toda vez que ele ia para uma estrada, ele via pessoas passando e ele freava bruscamente e na verdade não tinha ninguém quem estava do lado dele, ninguém encarnado, sempre tomava um susto e dizia, mas não tem ninguém na pista. E ele, não, mas eu vi e tal. E depois de vários sustos, ele resolveu parar de dirigir. Eu vi numa palestra dele ele contando. Então, esse é um grau de vidência, né? A gente vai afinando essa vidência até chegar num grau mais sutil, que é a vidência que acontece dentro da nossa mente. A minha vidência é assim, não é nada físico, eu não vejo nada físico, a imagem se forma na minha mente, vem do nada, né? Porque não é uma coisa que a gente controla, ela vem simplesmente. E mesmo na leitura de registros akáshicos, tem situações que vem a imagem, tem situações que não vem. Tem situações que vem em bloco pá, que aí vai, eu vou falar aí na frente, né? Que é o saber intuitivo. Não sei como eu sei, mas eu sei que eu sei. Não sei de onde veio esse conhecimento, essa informação, mas veio, né? Então, esse é o saber intuitivo. Mas, então, essa é a clarividência em níveis, né? Que vão do mais concreto, vendo
um outro ser, né, do mundo espiritual, como se eu estivesse vendo outra pessoa encarnada, até essa visão que é mais interna, né, e mental. E eu fiquei sabendo que é a capacidade que vai permanecer no mundo da quinta dimensão. Então, vamos lá. Clarividência. Agora, clareaudiência, audição espiritual. Muitas vezes não ouvimos apenas com os ouvidos, mas com a mente ou audição interior. A clareaudiência é a capacidade de perceber sons, palavras ou até mesmo sussurros de fontes não físicas, que se manifestam como impressões mentais ou sons ouvidos dentro da cabeça. Essas comunicações podem incluir conselhos, alertas ou simplesmente o conforto de uma presença espiritual. Eu tenho também a clareaudiência dentro da minha cabeça. Eu também não escuto fisicamente falando nada, nunca escutei, mas é aquela informação que vem diretamente no meu mental. É isso, faça isso, vai acontecer aquilo. Então eu vou me preparando, né? E muitas informações ao longo até do meu processo de emergência espiritual foram vindo dessa maneira. Muito bem, clarisciência, saber intuitivo. Gente, eu tenho isso diretão, diretão. Sem qualquer razão aparente, você simplesmente sabe de algo que eu disse. Não é uma dedução lógica ou fruto de uma análise mental, mas uma conexão direta com o campo do conhecimento universal. A clarisciência nos faz perceber verdades profundas e insights, muitas vezes sem conseguirmos explicar de onde vem tal entendimento. Isso aconteceu lá atrás, no meu processo de emergência espiritual, começando com a Cabala. Gente, eu lia livros de Cabala, eu li, sei lá, uns 7 livros de Cabala. Eu devorava os livros de Cabala, e se me pedissem para reproduzir o que eu estava aprendendo ali naqueles livros, eu não sabia reproduzir, mas eu sabia que aquilo eu sabia, que eu já sabia aquilo. Obviamente, a minha origem humana se deu através, né, da vivência judaica. Então, vamos lá, vamos lá. E então é um saber que assim, não sei como eu sei, mas eu sei que eu sei. É isso. E é isso. Ao longo dos anos eu fui experimentando, né, muitas situações desse saber intuitivo. Eu não sei porquê, eu não consigo explicar, mas eu sei que é isso. Né? Então, são situações que a gente vive e que a gente sente algumas coisas e você fala, existe uma sintonia que é muito grande, por exemplo, né, com amizades ou com relacionamentos a dois. Eu não sei como, mas eu sei que eu tenho essa sintonia. Depois você vai fazer uma numerologia e você encontra as coincidências, né? Então, é um saber que vem antes do racional, ok? E que a gente capta, né, do conhecimento universal, né? Campo do conhecimento universal. É isso aí, clariciência. Claricenciência, sensibilidade energética, nem se fala, né? Se você sente com profundidade as energias e emoções ao seu redor, captando o estado emocional de pessoas ou ambientes, você está experimentando a claricenciência. Diria que também a gente pode, talvez como sinônimo, não sei se teria alguma situação. Ai, gente, desculpa. Que seria diferente, mas eu traduziria também como a empatia, que é exatamente isso, né? Essa habilidade nos permite sentir as vibrações sutis que não são visíveis aos olhos, mas que falam profundamente a nossa sensibilidade espiritual. Eu posso estar na minha frente com uma pessoa que está sorrindo, e vou contar uma história para vocês, e você sente a tristeza daquela pessoa mais profunda. Eu fui uma vez a uma gravação do programa Jô Soares 11h30 no SBT.
Eu fui com a intenção de entregar meus livros para ele e acabei entregando como presente. E passei, eu acho que umas 4 horas vendo a gravação, eu acho que de 3 programas, se eu não me engano, né? E quando o Jô entrou no palco, porque é um auditório e tem o palco e todo o cenário, né? Onde era gravada as imagens ali do programa, né? Imediatamente eu senti que ele era uma pessoa que guardava uma tristeza muito profunda no seu peito. Eu não sabia que ele tinha um filho autista severo, um autista severo. E hoje talvez fosse classificado como nível de suporte 2, né? Tinha lá algumas habilidades extraordinárias, como também normalmente o que acontece com alguns autistas, mas em outras tinha debilidades, né? E eu sei que o filho dele faleceu com 51 anos, não faz muitos anos, e ele fez o programa dele, o Jô Soares fez o programa dele no dia que enterrou o filho. E esse discurso que ele fez de abertura, inclusive do programa dele nesse dia, circula na internet. Se vocês colocarem, é fácil de achar, né? E ele fala do filho, coisa que ele não falava muito, né? Eu acho que ele não queria expor, queria preservar a imagem do filho, o que na verdade acredito que ele fez muito bem. Mas naquele dia eu senti essa tristeza que havia dentro do peito dele e não sabia o que era. Eu fui saber muitos anos depois que ele tinha um filho autista. Gente, estamos com uma chuva aqui. Vocês viram que deu uma piscada no vídeo? Eu não quis interromper. Eu dei um pause e assim que voltou a energia, eu retomei da onde eu tinha parado e dei sequência. Mas é assim, aqui em Cotia é algo desesperador, porque a gente tem queda de energia 10 vezes por dia. Eu tô com o computador ligado, acaba a luz, quer dizer, até ligar de novo, né? E dali a pouco volta, eu tô deixando ligado e seja o que Deus quiser. Porque, na verdade, muita gente está perdendo aparelhos eletrodomésticos, essas coisas todas, que eu acho que até já falei em algum outro vídeo para vocês. Vamos lá. Cotia, infelizmente, está abandonada. Vamos ver agora com o nosso novo prefeito, né? Vamos lá. Então, é isso. Essa é a clarissenciência, né? É sentir a emoção do outro, é sentir se aquilo que ele está falando é verdade ou não, se aquilo é uma defesa, não é? É captar o que está por trás. Essa é a clarissenciência. O clareolfato, aromas do invisível. Já sentiu o cheiro de flores, perfumes ou até mesmo fragrâncias familiares sem que haja uma fonte física presente? Esse fenômeno, conhecido como clareolfato, pode estar relacionado a diversas fontes. Além da espiritualidade tentando se comunicar conosco, esses aromas podem estar ligados a memórias emocionais profundas ou a energias residuais de eventos passados. Em algumas situações eu já senti um perfume, raras, não é algo tão desenvolvido em mim. Talvez porque a própria espiritualidade se conecte comigo ou se comunique comigo dessas outras formas que eu falei, né? Mas já aconteceu de estar num ambiente, de repente sentir aquele perfume. Da onde está vindo esse perfume? Tem alguém com esse perfume? Não, não tem. Então é um perfume que a gente está sentindo do plano espiritual, gente. Clarigosto, sabores espirituais. De maneira inesperada, é possível sentir gostos que não provêm de alimentos físicos, mas de fontes espirituais ou energéticas. Esses sabores podem trazer mensagens sutis, evocando memórias, refletindo energias ou conectando-nos com experiências espirituais profundas. Cada gosto pode estar associado a uma emoção, mensagem ou insight.
De verdade, gente, durante o meu processo de emergência espiritual, eu ia à missa com as minhas filhas, né, que são extremamente católicas, e estava casada ainda. Então, uma situação, eu me comunguei e senti na hóstia o gosto de carne. E compartilhei isso com as minhas filhas naquele momento, elas ficaram espantadas. Parece que tem um nome isso, dentro mesmo do catolicismo, eu não vou lembrar agora. Mas em termos de gosto, foi isso. Eu acho que foi essa a sensação mais impactante da minha vida nesse momento. Ao longo desses anos todos, não me lembro depois de ter sentido também gosto. E a telepatia, né? Meu Deus, isso a gente faz direto, comunicação mental direta, capacidade de transmitir e receber pensamentos e sentimentos de outra pessoa, sem a utilização de palavras ou sinais físicos. A telepatia pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente, conectando mentes à distância sem a necessidade de comunicação verbal. Isso eu faço o tempo todo com os meus pacientes, com meus familiares, com amizades, com chamas gêmeas, o tempo todo me comunico e muitas vezes recebo, obviamente que inconscientemente, muitas vezes, a mensagem, né? Posso fazer uma pergunta, posso pensar em alguma coisa e vem a resposta da pessoa pela telepatia. Telepatia é a comunicação também da quinta dimensão. Não teremos mais o uso da palavra falada, tudo será telepático. E na telepatia a gente não pode mentir, porque o que passa é a energia, é a verdade, né? Vamos ser despidos de todos esses aparatos que nos defendem aqui na terceira dimensão. É isso. Cada pessoa pode ter mais do que uma capacidade. Eu quis compartilhar com vocês o que eu tenho, apesar que eu acho que até já fui falando aí ao longo de todos os vídeos do canal, mas não tenho todas. Tive experiências em todas, mas não profundamente, né? As primeiras são as que eu tive experiências mais profundas. E é isso, né? Vamos aprendendo a como usar essas capacidades, quais são as ferramentas, né, que Deus nos deu para que a gente tenha uma vida melhor aqui na terceira dimensão, consiga captar informações e que a própria divindade possa se comunicar conosco por meio dessas capacidades, desses canais espirituais abertos, que é o que vai acontecer nesse momento, né, com o processo de ascensão. Certo? É isso aí. Pensem nisso, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.